Tá gravando? Tá gravando essa droga? Acho que tá gravando. Meu nome é Leonardo e eu e minhas marionetes Rodrigão, Mona e Maurício e o protótipo, o robô que era pra ser o Marco, somos os únicos sobreviventes do acontecimento X. Eu estava fazendo experimentos com um ser vivo, uma criatura que saiu da minha cabeça. Ela parecia vazia, sem alma, era uma sombra. Eu tinha problemas do passado que envolviam o Lucas. O Lucas não saía da minha cabeça, eu ficava doente. Ele era a pessoa, meu parceiro, e do nada ele sumiu. Isso foi até que as sombras começaram a ficar mais fortes. As sombras. Eu pus o nome como Sombras. E quando... Droga. Eu estava fazendo experimentos com esse ser vivo. Ele conseguiu escapar. Eu não sei onde ele foi, mas ele conseguiu se procriar. Ele conseguiu criar mais dele. E assim ele se expandiu. Um exército inteiro. Logicamente, eu e minhas marionetes fomos atrás e encontramos vários e matamos. Só que não adiantou de muita coisa. Parece que eles continuavam se multiplicando. Como se o que nós fazíamos não era nada. Enquanto mais havia no território, mais a gente ficava fraco. O Rodrigão começou a perder a sua habilidade de... Troca. Eu perdi o Marco. O rei das sombras. Aquele desgraçado. Matou ele! Sem mais, sem menos. Como se fosse um nada. Foi graças a ele que conseguiu tampar aquele buraco. Só que... Não. Aquele maldito tinha que fazer isso. O Rei das Sombras era o primeiro ser vivo. Era a primeira sombra. E ele fez tudo isso. Quando eles chegaram a um número tão grande, um exército imenso, eles dominaram o mundo, fizeram tudo um caos. E aí que entra eu. Eu e minha equipe tentamos fazer de tudo pra tirar todos. Mas quanto mais a gente ajudava as pessoas, elas todas estavam infectadas. Não adiantava de porra nenhuma. Elas morriam. E o pior de tudo é que o rei, ele ainda fica lá naquela colmeia, que é onde fica o ninho deles, é onde eles começaram toda essa maldição, multiplicação, e ainda por cima, ele tem um lacaio que foi um amigo para mim, a minha outra criação, que era como um amigo gigantesco, mas parece que ele decidiu se juntar ao lado da força, né? Se é que me entendem. Esse Marco que eu criei, esse robô, já que meus poderes de criação não estão mais os mesmos, eu não estou conseguindo mais criar nada. Eu não tenho mais nada pra fazer. Poções, nem nada. Perdi tudo, a minha mansão foi explodida. E as sombras conseguiram o que queriam. Eu estou perdido. Se for preciso, eu me matarei. Me sacrificarei para salvar todos, até aqueles que eu considero como filhos. As minhas criações merecem viver. Todos merecem. Se for para eu me matar, que assim seja. Aqui é o General Leonardo. Terminando essa gravação, e se você encontrar isso, a culpa não é de ninguém. E se uma das minhas criações também
encontrar essa fita, a culpa não é de vocês também. É tudo culpa minha. Se eu não tivesse... E em vez de conter aquela coisa, eu devia ter matado quando eu pude. Mas eu não sabia e... Eu não gosto que vocês têm que saberem que a culpa foi minha, ok? Bem, tudo deu certo no final. Matei o Rei das Sombras e estabeleci o tempo. E agora tudo voltou ao normal. E infelizmente eu não vou poder voltar. Eu não apareci. Todos eles lembram do que aconteceu naquele futuro que não existe mais. Eu me dei como morto e não vou aparecer para eles tão cedo. Eu acho que eu devo sumir por alguns meses ou até anos, pra um dia voltar e estiver pronto para mais uma batalha com eles. Eu sou um monstro. O que eu fiz com meus pais, e se o Rodrigão e a Mona soubessem o que eles são, se todos eles soubessem do que eles foram criados à base, soubessem mais de mim, eu acho que eu nem saberia como é que seria a reação deles, mas eu acho que não seria muito boa. Então eu acho que eu irei dar um fora. Bem, chega de chorar. Chega por hoje.